Ora, a terceira trombeta, então, tocou em 1986 por conta de Chernobyl? Irmãos, isso é um absurdo. Na verdade, eles estão usando esses dados apenas para construir, a meu ver, a teologia do medo para fazer você ficar com medo de não ser arrebatado. Então, portanto, você não pode se afastar da Igreja Maranata, que é a única que está falando essas coisas escatológicas absurdas. O povo mentiroso dá cara de pau, fala de Jesus Cristo, mas só faz o mal. O povo mentiroso e explorador, de enganar todo mundo e não limpa o Senhor. O povo mentiroso, o povo mentiroso. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou dar continuidade aos comentários sobre o evento da Igreja Cristã Maranata denominado Trombetas e Festas, que foi transmitido no dia 1º de dezembro de 2024 e retransmitido no dia 8 de dezembro de 2024. E hoje eu vou falar sobre as 3 primeiras trombetas, que foi a parte que coube da mensagem ao pastor Gerson Belucci. Vamos lá? Bom, este texto com a fala de Gerson Belucci e também com as nossas considerações e observações vai estar publicado no site Celeiros, www.celeiros.net. O que disse Gerson? Começando aqui. Nós lembramos no primeiro evento foi apresentado um assunto de problemas geofísicos citados no livro do Apocalipse, capítulo 8, que são os toques das trombetas. O texto mostra uma ocorrência dramática. É muito interessante porque na eternidade o tempo não é contado, mas a Bíblia nos fala que houve um momento, um período. Vejam só, Apocalipse 8.1, um silêncio no céu quase por meia hora. Aqui, Gerson, eu senti falta de você explicar, então, os fatos relativos aos 7 selos. Porque este silêncio de quase meia hora, ele está situado entre o final do relato sobre os 7 selos e o início do relato sobre as trombetas. Então, como tem gente que entende que as trombetas só podem tocar depois que os selos são abertos, eu acho que faltou essa explicação, né? O que a Maranata entende? O livro ele deve ser compreendido em sequência ou em sessões paralelas, como os reformados entendem. Então, eu acho que seria interessante, até porque a Igreja Maranata, ela se diz, então, a portadora da última mensagem para o homem na Terra, e é uma mensagem apocalíptica do arrebatamento da Igreja e da vinda de Jesus. Bom, se ela, então, se atribui a si mesma esta missão escatológica, eu acho que ela deveria ser a igreja mais empenhada em explicar e esclarecer o livro do Apocalipse. Ao contrário disso, nós vemos nas escolas bíblicas informações históricas da igreja, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira e de Pérgamo e tal. E aí depois vão lá para as parábolas e tal, mas assim, nós não vemos o livro se desenvolver numa sequência, porque eles estão dando a ênfase ao arrebatamento, que está no capítulo 8, mas enfim, e os capítulos anteriores, como por exemplo, o dos 7 selos, imediatamente anterior. Então eu acho que falta a Igreja Cristã Maranata enfrentar esta questão com um pouco mais de seriedade. E até não só para quem não conhece o livro do Apocalipse, mas também para quem conhece e quer saber, afinal, qual é a linha escatológica que a Igreja Maranata está seguindo e que diz que recebeu por revelação de Deus. Bom, então senti esta falta, mas vamos à frente. Ele continua dizendo o seguinte: então é uma ocorrência dramática na eternidade, uma intervenção divina que marcaria o início de muitos eventos com muitas mudanças e transformações na obra criadora. Então nós vamos ver rapidamente o toque das trombetas. Vamos ver o primeiro anjo que toca a trombeta, Apocalipse 8:7. Querem ler comigo essa parte? E aí ele lê apenas um pedaço do versículo. Ele lê o seguinte: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, queimou-se a terça parte das árvores. Vejam que ele suprimiu 2 partes do versículo. Ora, se ele vai explicar o versículo, o mínimo que ele poderia ter feito era colocar o versículo completo e enfrentar o que diz o versículo, porque ele vai extrair daí um entendimento escatológico importantíssimo. Mas ele suprimiu. Olha só, o versículo completo está aqui, ó. Estão vendo aqui? O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Ele tirou essa parte. Por que ele tirou? Será que ele não quer explicar o que ele entende
sobre isso, então vai ser um juízo que virá do céu e pá, sobre a terra em um momento específico, como granizo e fogo lançado sobre a terra? Ou é um evento natural, provocado pela ação do homem, que então produz as queimadas? Então não seria alguma coisa que cairia do céu e queimaria as árvores, mas seria então uma ação humana. Então faltou ele explicar isso. Eu não estou aqui defendendo uma ou outra coisa, só estou dizendo o seguinte: ele tirou essa parte do versículo e poderia ter explicado. Porque, pelo que eles vão mostrar, eles entendem que é um evento humano e não é um juízo vindo do céu. Tá certo? Tá tudo bem, não tem problema. Você pode ter esta compreensão e muitos outros escatologistas assim entendem também. Um juízo, embora tenha sido determinado do céu, mas ele é operacionalizado pelos homens na terra. Mas, enfim, podia explicar, não podia? O que não podia, a meu ver, é retirar o pedaço do versículo e não enfrentar esta questão diante do mundo onde ele está apresentando a última mensagem da igreja, a última mensagem de Deus para a igreja na terra. Mas, olha só, não bastou tirar o modo como a queimada das árvores aconteceria. Ele não explicou. Mas ele tirou, inclusive, uma parte do resultado também. Por quê? Porque o texto não diz que queimou apenas árvores. O texto diz o seguinte, que queimou 1/3 da terra. O que ele entende com queimou 1/3 da terra? Então, cidades seriam destruídas pelo fogo também? É isso? Porque a terra, né, tá falando de um modo geral e não falando só sobre vegetação. Então, falou 1/3 da terra, 1/3 das árvores, que você pode até entender que são florestas, mas falou também de toda a relva verde. Então, toda a relva verde foi queimada. Explica isso, Gerson. Porque Gerson só falou das árvores, das florestas. E eu preciso dizer para você o seguinte: floresta é um subconjunto de um conjunto maior que se chama vegetação. Vocês sabem que tem vegetação, inclusive, no fundo do mar. Mas no conjunto de vegetação, você tem as florestas, você tem as savanas, você tem os campos, você tem os pântanos. Então, é muito mais do que floresta. Eu acho que seria interessante ele explicar isso e não suprimir a parte do texto para poder simplesmente ficar apresentando as matérias que vão dizer respeito às florestas. O texto fala não somente de florestas, fala também de toda a vegetação e também fala de um juízo que atingiu a terra como um todo. Por que não explicar? Por que mutilar o versículo? Por que não deixar todo o versículo e apresentar a sua interpretação? Olha, irmãos, assim, no livro do Apocalipse, especialmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque o próprio livro diz para a gente não suprimir nada, não é? Querem ver? Vou ler aqui Apocalipse 22, 18 e 19 para vocês. Declaro que aos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, uma revelação além da letra, seria isso, né? Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, se alguém suprimir, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Então é uma advertência do Senhor aqui. Olha, não acrescente nada e não tire nada. Por isso eu achava que Gerson tinha que ter colocado o versículo por completo, e já que ele se propôs a dar esta aula, ele deveria então explicar o versículo por completo e dizer o que é que eles entendem. Porque na verdade eles nunca vão dizer que eles têm uma interpretação, eles vão dizer que Deus revelou alguma coisa para eles. Então, o que foi que Deus revelou para eles sobre todo o versículo? Eu gostaria de saber. Quem sabe numa próxima oportunidade ele enfrenta o versículo por completo. Então, nós temos aqui uma parte que ficou sem explicação, que é a questão da terra, 1/3 da terra, de toda a vegetação e também do modo como eles entendem que vai acontecer este juízo. Tá certo? Bom, mas Gerson continua dizendo o seguinte: a Amazônia registra 21.600 queimadas neste ano 2024. Então foi o pior índice dos últimos 26 anos. Isso está no G1, nós temos representantes aqui do Globo, também do UOL, temos representantes deles aqui. A Amazônia, então ele só está falando sobre a Amazônia.
bate recorde de focos de incêndio, reportagens de setembro e fevereiro deste ano. Ainda dentro da primeira trombeta, em 2024, o Correio Brasiliense também está conosco, sofreu incêndios florestais que se espalharam pelo centro e norte do país. Então, aqui, só para poder destacar que ele está falando de Amazônia e está falando do ano de 2024. Ora, a Amazônia é uma floresta, a floresta amazônica é uma floresta tropical, e que dentro do conjunto de florestas, porque as florestas do mundo não são só as florestas tropicais, as que estão ali na linha do Equador, na região mais quente, mais úmida o ano todo. Nós temos também florestas temperadas, que estão um pouco mais distantes da linha do Equador, e temos as florestas boreais, que estão mais próximas dos polos, das regiões mais geladas. Então, a Amazônia, a floresta amazônica, dentro do conjunto de todas as florestas, ela representa entre 10% e 15% apenas. Então, ela não tem, mesmo que queimasse toda a Amazônia, seria 10% a 15%. Então, não seria um terço, mas ele fica dando uma ênfase como se uma queimada parcial na Amazônia fosse então ter produzido este resultado de um terço. Não é, tá certo? Obviamente você vai ter depois aqui uma informação que ele mesmo traz do Instituto Humanitas, dizendo que entre 2001 e 2019, um terço das florestas então estariam queimadas. Eu também encontrei uma informação de 2023 muito semelhante, e eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, acontece que o livro do Apocalipse não está se referindo a uma porção específica aqui no Brasil, mas é uma referência à vegetação mundial e às árvores de um modo geral, né, em todo o globo da Terra. Mas ele fica aqui só com a Amazônia e com o ano de 2024, como se isso então fosse a prova de que então um terço estaria queimado. Bom, acredito que não. Acredito que mais está aqui, ó, na parte onde ele fala de Portugal também, mas Portugal, qual é a representatividade? É mínima. Mas enfim, a informação que pode trazer aqui, ainda que equivocadamente, né, porque não se trata apenas de florestas, mas é uma informação que pode se aproximar um pouco mais, diz aqui, ó, e por fim o Instituto Humanitas mostrou uma manchete muito interessante que confirma a palavra. Não confirma, porque a palavra, como eu falei, faz referência à vegetação também, não somente a florestas, então não confirma, tá certo? Ele diz assim: incêndios florestais causaram um terço da perda global das florestas entre 2001 e 2019. Tudo bem. Olha, irmãos, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de afirmação, até porque eu entendo assim. Se você, olhando para o livro do Apocalipse, você quer interpretar o livro do Apocalipse, eu acho que seria razoável você fazer uma escolha. Você quer, então, fazer uma interpretação alegórica do que está no livro do Apocalipse, ou quer fazer uma interpretação literal? Números são absolutos. Um terço é um terço. 1000 anos são 1000 anos. Então, isso é literal. Não, agora, olha, aqui temos muito sentido figurado. Nós temos um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui é alegoria. Ora, quem é que vai definir o que é literal e o que é alegoria? Então, para ser razoável, eu penso, isso aqui é a minha visão pessoal, eu entendo que se você vai partir para realmente compreender, não, aqui o livro do Apocalipse, ele é um livro repleto de alegorias. Então, olha só, então não vamos olhar para tudo de modo absoluto, de modo literal. Então, até nesse ponto, e corroborando até aqui esta visão de que nós temos, então, uma destruição por queimadas parcial. Mas é um terço, tem um terço, e a partir de quando esse um terço? Porque se você fizer isso, se você quiser literalizar, tornar números absolutos, você vai ter muitas dificuldades de interpretação. Porque para você falar em proporção, você tem que ter pontos de referência. Ora, um terço a partir de que momento? É um terço do que existia no primeiro século? É um terço do que existia na Reforma Protestante? Ou este um terço é um terço agora, deste momento que nós estamos vivendo? Qual é o ponto de referência? Porque um terço do que existia no primeiro século é totalmente diferente de um terço do que existe hoje. Então, se eu for falar em números absolutos, eu tenho dificuldade. Então,
Eu enxergando o livro do Apocalipse mais, então, do ponto de vista alegórico e não absoluto e não literal, eu diria, então, há uma queimada parcial. Mas agora, se eles estão se apegando, olha que a prova foi 1/3. Bom, então, se você quer provar que é 1/3, aí você tem um problema. Por que você tem um problema? Primeiro, porque você não tem como demonstrar este 1/3. Não tem como demonstrar este 1/3. Por quê? Então, a trombeta tocou em 2019? Foi isso? Agora eu tenho 1/3. O Instituto Humanitas disse que, então, entre 2001 e 2019, agora eu cheguei a 1/3. A 1/3, então, daquele período que existia ali naquele momento. Tá, mas acontece que a Igreja Maranata, ela já diz que a primeira trombeta tocou, ela já diz isso desde 1968, até antes, né? 1968. Ora, se tocou em 1968, já tinha 1/3. Como então que agora o 1/3 aconteceu em 2019? Então você vai ter problemas. E o que eles estão querendo fazer é isso, é provar para você. Olha, 1/3 tocou, a primeira trombeta já tocou. E as coisas não são assim. Ele vai ter dificuldade para explicar algumas outras coisas também. Vamos adiante? Então ele diz, aí ele complementa dizendo, essa trombeta já tocou? Sim, já tocou. Eu nem vou entrar nesse mérito, só estou dizendo o seguinte, se ele quer utilizar números absolutos, ele também deveria explicar o versículo todo de modo absoluto. Cadê o que diz respeito à vegetação? 1/3 da vegetação? Toda a vegetação? Explica então. E aí ele não explica, sabe o que ele faz? Ele prefere tirar essa parte do versículo e não enfrentar essa questão. Porque então ele teria que apresentar aí, olha só, então apresenta um dado aí, uma notícia aí, dizendo que toda a vegetação queimou. Queimou? Toda a vegetação queimou? 1/3 da terra foi queimada? Então é essa dificuldade que a gente encontra. Entenderam? Mas vamos lá. Eu já comentei isso, tal. Ele não fala se é instantâneo, se não é. Enfim, eu acho que já comentei o suficiente aqui, né? Aqui, apenas para que vocês possam ter uma ideia da dificuldade que a gente tem com essas afirmações absolutas. 1/3 da vegetação, vamos considerar então que não tenha sido todo. Está escrito lá no texto que toda a vegetação, mas vamos supor então que seja apenas 1/3. Mas acontece que a vegetação mundial, né? Uma pequena parte dela foi consumida pelo fogo. A vegetação mundial ela foi degradada por ação humana, né? E não por um evento direto de Deus, né? Caiu alguma coisa e queimou, mas a natureza, a vegetação ela foi degradada em maior parte pela expansão agrícola, pelo desmatamento. Uma parte pela exploração madeireira, outra parte, né, de 10%, aproximadamente 10% aqui, por conta do crescimento das cidades, da expansão, da urbanização. E em relação a incêndios, apenas 5 a 7%. Então, de toda a vegetação que já foi degradada, que já foi destruída ao longo dos séculos, apenas 5 a 7% representa uma destruição por queimadas. E aqui pode ser, inclusive, as queimadas que são muitas vezes feitas pelo próprio homem para poder abrir espaço para a agricultura. Isso acontece também. E há também incêndios criminosos, tá certo? Mas apenas para mostrar para vocês que vegetação, quando a gente fala de vegetação, a gente tem um campo muito maior que não se encaixa nesse 1/3 do Gerson e que não foi falado, não foi explicado, inclusive foi suprimido do versículo, tá bom? Então faltou explicar isso. Mas vamos então para a segunda trombeta. Então, eu coloquei engodo aqui porque na verdade é cheio de incoerências, né? Então, olha só, mais uma vez ele diz assim, vamos à segunda trombeta. O anjo tocou a segunda trombeta, Apocalipse 8:7, e o texto nos diz, e morreu 1/3 das criaturas que tinham vida no mar. E o segundo anjo tocou a trombeta e morreu a 1/3 das criaturas que tinham vida no mar. Ele suprimiu partes do versículo também. Eu acho que não deveria, não é, irmãos? Não é um versículo tão grande. Está aqui o versículo aqui, logo abaixo. É um versículo curto. Por que ele tirou os pedaços do versículo? Por quê? Vamos tentar entender por que ele tirou? Porque ele não quis explicar, porque ele não teria como explicar. Por falta de referências, por falta de referenciais.
Olha só o que diz o versículo. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Então vejam, ele deixou essa parte de fora. Porque ele teria que explicar então, afinal, o texto diz que um grande monte em chamas, como se fosse um grande meteoro, invadisse o espaço da atmosfera terrestre e aí começasse a ficasse incandescente e de repente caísse no mar e buf, naquele momento então mata-se 1/3 da vida marinha e destrói ou afunda 1/3 das embarcações. E quando você lê esse texto, você fica com essa impressão de que a coisa acontece naquele momento em que caiu aquela grande montanha, né? Como se fosse uma grande montanha, um grande monte em chamas lançado ao mar. É essa a impressão que você fica. Mas Gerson preferiu tirar essa parte do texto do que explicar. O que é afinal que a Igreja Maranata entende? Se foi uma coisa instantânea naquele momento e caiu sobre o mar e matou, então, por que é então que eles estão usando aqui informações de morte da vida marinha por conta de, olha só, por conta de poluição, por conta de ação humana? Entenderam? Então, faltou isso. Ele poderia ter colocado o versículo todo e explicado, olha, aqui está dizendo que é um evento que acontece, que vem do céu, num determinado momento, e puf, mata 1/3 da vida marinha. Mas nós entendemos que é um evento progressivo, que acontece ao longo dos anos, e que em 1970 o Jacques Cousteau falou que nos últimos 50 anos, então aconteceu esta morte destes 40%. Explica. É melhor você dar uma explicação qualquer do que você tirar um pedaço do versículo e fugir do assunto. Tá certo? Saulo, mas você também está fugindo. Não sou eu que estou explicando, só estou comentando aqui. Eu senti falta, porque eu tenho, dentro da minha visão, daquilo que eu lendo, que eu compreendo, eu também sigo uma linha escatológica que eu acho que é coerente. É mais coerente. Tá certo? E se eu fosse, então, dar uma aula ou falar sobre isso, aí eu iria trazer todas as explicações e as razões pelas quais eu creio que é assim e não é assado. Agora, Gerson solta isso aí, tira um pedaço do versículo e não quer explicar para as pessoas, então, afinal, é um evento instantâneo ou é uma coisa que aconteceu em 50 anos e a trombeta, então, tocou em 1970? Né? E é outra incoerência aqui, veja bem. Então, essa trombeta tocou em 1970? Né? Olha só, em 1970, que foi quando o Jacques Cousteau identificou que 40% da vida marinha havia morrido, foi em 1970? Ora, mas ele disse que o Instituto Humanitas confirmou que 1/3 das florestas foi queimado em 2019. Ora, se a primeira trombeta aconteceu em 2019, como que a segunda aconteceu em 1970? Então tá errado, não tá? Tá incoerente, não tá? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Como eles são incoerentes. Eles não conseguem trazer um estudo que tenha coerência dentro daquilo que eles estão querendo ensinar. Então, a segunda trombeta aqui tocou primeiro do que a primeira trombeta. A segunda tocou em 1970 e a primeira tocou em 2019. Que coisa, não é? Mas vamos lá. Mas o pior não é isso. O pior foi porque ele suprimiu essa parte do versículo aqui, ó. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Quando, Gerson, que foi destruído 1/3 das embarcações? Faltou essa informação. Ora, o versículo ele fala de 1/3 da vida marinha e fala de 1/3 das embarcações. Quando é que foi destruído? Hoje você pode dizer então que tem 1/3 das embarcações que foram destruídas, mas qual é o ponto de referência? 1/3 das embarcações em relação ao que existia no primeiro século? Ao que existia durante o surgimento das grandes navegações? 1/3? Ou o que existe hoje, 1/3 do que existe hoje? Hoje existe 1/3 de embarcações afundadas no fundo do mar em relação ao que existe de embarcações hoje? Falta referência, irmãos. Vocês entendem isso? Então foi por isso que ele deixou o pedaço do versículo de fora.
Porque ele não quis enfrentar, ele não quis explicar. Agora ele quer provar que um terço, ele pegou lá, né? Olha aqui, o Jacques Cousteau disse que 40%, então. E as embarcações? Ora, você consegue provar uma parte e não consegue provar outra? Então, cumpriu ou não cumpriu? Tocou ou não tocou? Eu só estou querendo mostrar para vocês como são incoerentes, tá bom? Mas você pode seguir a linha que você quiser. Né? Como eu falei, a linha que vai ser mais alegórica e que as coisas vão ser, então, não vão ter proporções exatas. Mas aí também, se você quiser seguir a linha literal e falar em proporções exatas, então você tem que enfrentar os versículos e ser literal. Ah não, mas aí as 7 cabeças e os 10 chifres não é literal, mas os 1000 anos são literais. Irmãos, vamos ser coerentes. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Eu acho muito bom quando as coisas são coerentes para mim, né? E uma das principais críticas que nós recebemos, inclusive dos ateus, é exatamente o fato de nós sermos incoerentes. Então eu tenho muito cuidado em tudo aquilo que eu examino de procurar coerência naquilo que nós estamos ensinando sobre a palavra de Deus, a coerência dentro da palavra de Deus. Tá certo? Isso não exclui eventos sobrenaturais e milagrosos que não tem explicação. Mas agora, o que está escrito, aquilo que eu estou interpretando, tem que ter coerência, tem que fazer sentido. Tá bom? Mas vamos lá, vamos adiante. Aí ele mostrou esse vídeo aqui do lixo no mar. Ora, é ação humana então, não é? É isso que ele está querendo dizer. Mas então por que ele tirou lá a parte da montanha que caiu e não explicou, então, olha, a montanha caiu, é fogo, aqui diz que é num momento tal, mas a gente entende que este é um juízo que vem, mas é que o homem quer dizer, enfim, falasse qualquer coisa lá, mas explicasse para as pessoas, não é? Não custava nada. Uns 5 minutos ele explicava isso. Mas vamos lá. Eu vou pulando aqui, né? Vamos para a terceira trombeta, né? Vamos para a terceira trombeta. Eu acho que aqui tudo isso aqui é só para poder aplicar a teologia do medo mesmo, não precisa ter coerência, não precisa ter lógica, só precisa fazer com que você fique com medo de que a quarta trombeta vá tocar e você não vai ser arrebatado se você não estiver na Igreja Cristã Maranata. Eu acho que no final das contas é só isso que eles querem. Né? Não precisa ter lógica, não precisa ter... Você não precisa entender, só precisa saber. Fique com medo e queira estar na Maranata por medo de não ser arrebatado. Mas vamos à terceira trombeta. Encerrando aqui, já caminhando para o final. E Gerson diz o seguinte: caiu do céu uma grande estrela, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. Foi o texto que ele leu aqui, tá vendo? Apocalipse. Suprimiu alguma coisinha aqui também, vou mostrar para vocês o texto completo. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha. Essa parte ele tirou. Caiu do céu uma estrela queimando como tocha. Sobre um terço dos rios das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas. Ele tirou também. Que se tornaram amargas. E ele diz assim: então, nós vamos ver e recordar. Em 1986, o maior desastre é o maior acidente nuclear da história. Aí está a BBC News mostrando este acidente com repercussões na poluição mundial. E a CBN, que está ligada à Globo, mostra, um terço dos rios do planeta está poluído. Aponta o novo estudo da ONU. Essa trombeta já tocou? Tocou, ele disse. E aí ele ia passar para a quarta, Gedeuti vai dar aquela cutucada nele. Não, você tem que falar ainda de Chernobyl. Aí eles, e agora, meus irmãos? O quarto anjo trocou a trombeta e tal. Aí o pastor Gedeuti, ele está me lembrando que essa usina nuclear é Chernobyl. Chernobyl fica no norte da Ucrânia e esse nome em ucraniano significa amargo. E o texto bíblico diz: e as águas se tornaram absintos, se tornaram amargas. Então os irmãos veem a ligação profética com os fatos que estão ocorrendo em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor, essa trombeta tocou. Gerson. Tá, independentemente se tocou ou se não tocou, que não é a questão que eu estou trazendo aqui, eu só estou querendo mostrar o tamanho da incoerência e a manipulação que vocês fazem. Porque, olha, o acidente de Chernobyl não foi o que causou, em 1986, essa transformação das águas potáveis em águas amargas. Porque o acidente de Chernobyl, você teve a maior contaminação, ela foi pelo ar. Ela foi pelo ar e ali pelo ar ela atingiu boa parte da Europa, realmente. Mas acontece que a
A consequência para os rios, ela só aconteceu ali na região mesmo, de onde estava a usina de Chernobyl. Então, o acidente nuclear de Chernobyl não teve esta consequência para os rios em nível mundial. Qual foi o rio aqui no Brasil que perdeu a condição de ter águas potáveis e que ficaram amargas por conta do acidente nuclear de Chernobyl? O rio Amazonas? O rio São Francisco? O rio Paraná? Qual foi o rio no Brasil, que nós temos grandes rios aqui, que as águas se tornaram amargas, ou que pelo menos 1/3 apenas se tornaram amargas por conta do acidente de Chernobyl em 1986? Ora, a terceira trombeta então tocou em 1986 por conta de Chernobyl? Irmãos, isso é um absurdo. Tá certo? Aqui não interessa se a trombeta tocou, se não tocou, se a questão é proporcional, se é literal, se é figurada. A questão não é essa. A questão é a pessoa inventar umas histórias e querer passar para você como se aquilo fosse uma verdade, uma revelação de Deus, e não tem absolutamente nada a ver. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que eu tirei aqui dos institutos que você consulta pela própria internet. São vários institutos que você consulta sobre você mesmo. Vai no Google e você vai achar. Eu achei, você acha também. Então, olha só. 1/3 das águas elas se tornaram amargas em 1986? Essa é a pergunta, né? Mas vamos lá. Chernobyl. Quais são os impactos do acidente nuclear de Chernobyl para os rios em nível mundial? Vamos lá. Eu coloquei aqui, dispersão global. A maior parte da contaminação global ocorreu por meio de partículas radioativas que se dispersaram na atmosfera, como eu falei para vocês. Foi pelo ar. Foi pela atmosfera que houve a maior contaminação, né? E aí contaminou o solo, a vegetação em várias partes da Europa. Então atingiu boa parte da Europa. A poluição direta de rios fora das proximidades de Chernobyl foi limitada. A contaminação de rios por conta do acidente de Chernobyl foi limitada à região de Chernobyl. Então olha só, a proporção de rios afetados globalmente. Olha as informações que eu extraí para vocês aqui da internet mesmo, tá bom? Os rios mais impactados foram aqueles da região ao redor de Chernobyl. Fora da Europa Oriental, a contaminação dos rios por Chernobyl foi praticamente inexistente. Ora, como é que a Igreja Maranata está dizendo que a terceira trombeta que contaminou os rios aconteceu em 1986 por conta de Chernobyl, se só contaminou os rios ali ao redor e praticamente para o resto do mundo não teve efeito nenhum, inexistente? Vou ler mais. A proporção de rios globalmente impactados foi, portanto, extremamente pequena, representando uma fração insignificante em termos de águas impróprias para o consumo por causa do acidente. Globalmente, a poluição radioativa do acidente não contribuiu de forma significativa para tornar rios impróprios para o consumo humano em uma escala relevante. E eu anotei aqui, a Igreja Maranata utiliza dados sem fundamento, sem referenciais válidos, né? É um texto de quê? Os navios. É um texto de quando? Um texto das florestas. Mas de quando? Não tem referenciais. Tá certo? E eles não têm essa preocupação. Na verdade, eles estão usando esses dados apenas para construir, a meu ver, a teologia do medo, para fazer você ficar com medo de não ser arrebatado. Então, portanto, você não pode se afastar da Igreja Maranata, que é a única que está falando essas coisas escatológicas absurdas, a meu ver. Amém, irmãos? Irmãos, eu sei que tem teorias diversas, não estou querendo fechar questão aqui, né? Se tocou, se não tocou, se trombeta só toca depois de selo ou não, ou se são paralelos os eventos, e se então um terço também não precisa ser um terço, é apenas uma referência a uma proporção, né? Que não seja uma proporção, que não é uma proporção, que não chega a ser nem a metade, mas enfim, eu entendo tudo isso. E eu tenho também as minhas próprias convicções. E eu não quero te convencer das minhas convicções. Eu só estou querendo te mostrar o seguinte. Esta igreja, ela engana as pessoas com informações que é apenas para gerar medo. E eles não têm nenhuma preocupação em explicar nada.
não tem preocupação alguma, de fato, com o livro do Apocalipse, e vocês vão ver isso, que eles vão chegar à quarta trombeta, eles não vão falar dos selos, eles não vão falar dos eventos que ocorrem após o arrebatamento da igreja, que segundo eles é na quarta trombeta. Vocês vão ver isso. Eles não têm nenhuma responsabilidade com aquilo que eles defendem como se fosse a mensagem chefe deles, que é a mensagem escatológica. Mas deixo aqui essas observações, deixo aqui apenas esta crítica, e você reflita, e você pode fazer o que você quiser, você pode entender como você achar melhor, tá bom? Apenas reflita sobre isso que eu estou falando, e não tenha medo. Se você quer entender o livro do Apocalipse, há várias igrejas sérias que estudam o livro do Apocalipse de acordo com as suas vertentes, uns dispensacionalistas, outros reformados, mas há muitas igrejas que estudam o livro seriamente, passam as informações com razoável coerência. Há muitos livros também, muitos escatologistas que podem trazer informações que vocês vão amar, porque é muito interessante ler e estudar o livro do Apocalipse. Agora, não se deixe enganar por pessoas de má fé que apenas estão querendo colocar medo para manipular a sua mente e a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até a quarta trombeta, que vai ser no próximo vídeo. Tchau, tchau!